começando a nossa aula, né, de comunicação empresarial e vamos retomar, né, o segundo bimestre, né, com algumas possibilidades e mudanças no decorrer do período, né, como o clima, assim, nós logo vamos estar experimentando umas novas tecnologias informacionais aí. E, assim, para estreitar o nosso diálogo, aquela coisa toda, eu estou colocando ali, ó, no primeiro slide, o meu e-mail institucional, né? Porque às vezes a gente tem uns problemas de diálogo, né? Questionar algumas coisas e tudo mais. Então fica o meu e-mail, né? Para quando o pessoal precisar conversar, questionar alguma coisa, perguntar alguma coisa aí, a gente poder estar auxiliando vocês, né? Então nós vamos dar prosseguimento, vamos continuar vendo como que está a disciplina e eu quero retomar com vocês esse diálogo sobre a metodologia ativa, dizendo que nós vamos, agora que tivemos o primeiro bimestre, um embasamento teórico maior, né? Então, agora nesse segundo bimestre, é claro, nós temos que vencer o tema negociação ainda, né? Que é a segunda parte do nosso livro, né? Não é só comunicação, é negociação também. Eu não esqueci disso, né? Mas lembrando que o meu desafio é tentar transformar a aula não só teórica, mas tentar provocar a questão da análise prática, né, de casos reais, né, da própria experiência de vida de vocês, isso é muito significativo. E então hoje eu quero ver se eu tentei fazer uma aula sucinta, mas não adianta, eu me inspiro e acabo fazendo lá vários slides, né? Então tem muita coisa para conversar com vocês, mas no final eu coloquei um desafio lá no fórum, né, que está lá no estúdio, e tem um artigo para ser lido aí, para servir de base, para fazer uma análise da realidade que vocês conhecem, alguma coisa assim que vocês já viveram, já experimentaram, né? E assim possa agregar informações para o nosso conhecimento, né? Mas enfim, né? Indo adiante, hoje, né, temos aqui as nossas referências, né? O trio Parada Dura aqui que eu sempre cito nas nossas referências, nosso livro, texto, aquela coisa toda. Mas no estúdio, né, agora na pasta do segundo bimestre, que é o que nós já estamos vivendo o segundo bimestre, eu coloquei lá um artigo para ser estudado de uma professora lá de Londrina, né? Ela analisou um fenômeno de Londrina e Minas Gerais, né? E depois vocês vão fazer uma análise, porque o tema de hoje, né? Nós vamos falar sobre cultura organizacional e como que isso, né, interage com a comunicação em si, com o processo de comunicação. E eu acredito que talvez você já tenha ouvido falar de cultura organizacional, mas vamos relembrar alguns conceitos de cultura organizacional, até porque essa é uma expressão que nós pegamos lá da sociologia, da antropologia, para tentar entender os fenômenos, né, de comportamento dentro dos agrupamentos, da sociedade como um todo, né? Então, vamos assim tentar se apropriar, né, de alguns conceitos que vêm de outras áreas da ciência, inclusive, mas que são muito válidos para o nosso estudo, né? Então, o que, que eu tenho para dizer em relação a isso inicialmente, né? Então, vamos começar a falar sobre cultura organizacional. Quando você joga essas duas palavrinhas no Google Imagens, né? É muito comum você encontrar essa ideia do quebra-cabeças, né? Então, antes de trabalhar o conceito de cultura organizacional, essa imagem ela mais ou menos reflete isso, que é a ideia de várias pessoas, cada uma sendo um bloquinho, um pedacinho de um quebra-cabeça, ajudando a encaixar uma grande imagem que seria a própria imagem da organização, né, da empresa, enfim, né, do órgão e tudo mais. Então, a ideia do quebra-cabeça é uma metáfora, é uma comparação assim, para nós entendermos que a cultura de uma organização, ela não é feita por uma única pessoa. É claro que se você for pensar lá, o Rockefeller, no começo dos anos do século XX, né, o que eu chamo lá dos industriais de aço, eles tinham um grande poder de influência, não só dentro da sua empresa, mas para toda a sociedade. Mas hoje em dia eu pergunto, qual que é o grande industrial hoje na sociedade? Vocês ouviram falar de alguém que seja um grande empresário, um grande industrial, alguém que esteja na moda no momento? Se vocês forem perceber, essas pessoas elas foram se diluindo em toda a massa, porque a visão de empresas, de organização, não é mais a mesma, né? Hoje não é uma pessoa ou a imagem de uma pessoa que faz, né, a cultura. A cultura hoje ela é construída de modo coletivo, é esse imenso quebra-cabeça, né, que está
representado nessa figurinha aí, e é isso que eu quero começar a trabalhar o conceito com vocês, né? Então, eu fui lá no site significados.com, que é um site bem simplesinho, algo é como seria o Wikipédia das expressões, né, para achar assim uma explicação mais simples para a gente pensar o que é a ideia da cultura organizacional. É claro, gente, que existem, né, quando for fazer um trabalho acadêmico, a gente não vai no site significados, a gente vai procurar um autor, algo mais robusto. Mas eu procurei uma explicação simples que é para a gente pensar assim um ponto de partida, né? Daí é claro que nós teremos assim definições mais elaboradas. Então, cultura organizacional é uma expressão muito comum no contexto empresarial que significa um conjunto de valores, crenças, rituais e normas adotadas por uma determinada organização, beleza? Então, o que é a cultura organizacional? De repente, as normas de convivência de uma empresa, são assim aquele espírito imaterial que você vai encontrar dentro de uma empresa, de uma organização, de um órgão de governo, por exemplo, né? Quando a gente fala organização, gente, vamos pensar públicas e privadas, né? Empresas públicas, tipo Petrobras, que tem uma finalidade de lucro, mas órgãos públicos de governo, como um posto de saúde, uma escola pública, coisa parecida. As organizações de um modo geral, né? Nós vamos encontrar sim, uma cultura própria, porque desenvolver cultura é uma característica da humanidade. Nós vamos desenvolver uma cultura enquanto sociedade, um coletivo, mas nós também temos as microculturas, né? Dentro da família, dentro do local de trabalho, dentro de uma religião, né? Onde tenha uma convivência humana, nós vamos ter várias culturas e pessoas interagindo. Vocês podem perceber de quando vocês estão em grupo, a gente não irá prevalecer a vontade de uma única pessoa, e sim as pessoas irão viver num consenso, né? Não importa o grupo que você vá, existe sempre um consenso enquanto esse grupo existir, porque se todo mundo entrar em conflito, todo mundo brigar, se acaba num passe de mágica um grupo, a empresa vai à falência, o casamento, né, os casais se separam, a igreja fecha as portas, né? As pessoas não vão mais se reunir naquele templo lá. Então, aonde existe aglomeração, você há de pensar que existe a convivência, existe o consenso, existe um acordo mesmo que velado, mesmo que culturalmente, para que as pessoas, né, elas estejam interagindo de modo coletivo. E isso é a cultura, né? É uma forma de você pensar como cada ambiente ele se auto-organiza, né? E ele consegue mitigar, ele consegue reduzir os conflitos interpessoais. Então você tem muito mais consenso do que conflitos, né? E isso é garantido por normas de convivência, uma cultura, né, comum a todos. Você sabe como tem que se comportar naquele ambiente ali. De vez em quando você leva uns puxão de orelha, mas você vai levando e vai interagindo. Então, a forma de propagar essa cultura, nessa definição aqui, ele fala sobre normas adotadas. Você pode criar, né, normas, código de conduta, memorandos dentro de uma empresa assim que irá modelar, né, essas tais normas. Mas tradicionalmente os grupos mais velhos eles tendem a transferir para os mais novos como agir dentro daquela organização, né? Você entra numa empresa lá como contínuo, office boy ou auxiliar de escritório, né? Sempre tem aquela carreira de entrada, aquela carreira inicial. Você irá aprender uma série de rituais e procedimentos que os mais velhos irão passar para você. Então, isso é uma forma de sedimentar e desenvolver uma cultura, tá? Então, e uma coisa importante de se dizer, pensando nesse significado, nenhuma empresa, nenhuma organização, nenhum ambiente é igual ao outro. Você pode trabalhar em 10 lugares diferentes, os 10 serão diferentes. Outra forma de pensar a cultura organizacional. A cultura organizacional pode ser conceituada como a maneira que uma organização, entre aspas, empresa, né, que se comporta dentro do ambiente de negócios, ou seja, que valores e crenças norteiam sua conduta, que jeitão, né, que a empresa ou a organização ela toca o seu dia a dia, né, os seus atos, né, no dia a dia. Vejam que quando a gente fala em normas, leis, regras, né, regras de conduta, nós não estamos assim falando filosoficamente de modo abstrato, né?
o mundo ideal, como deveria ser as coisas, mas a gente fala de regras que se aplicam no dia a dia, né? Como que você irá garantir a sobrevivência, por exemplo, de uma empresa, de uma indústria ou de um escritório, né? Então, cada ambiente terá um jeito diferente de agir. Existem organizações que são mais humanitárias, que são mais preocupadas com os colaboradores, existem outras que são mais mercenárias, né, que vão explorar ao máximo os seus funcionários, existem ambientes que eles vão desenvolver a competitividade interna, né, e particularmente alguns especialistas dizem que isso é o próprio caos, né, dentro do ambiente. Existem outras que vão trabalhar mais a cooperação entre seus colaboradores, existem ambientes que vão trabalhar a participação, outras serão mais centralizadoras, umas serão mais inovadoras, outras mais tradicionais. Então, se a gente parar e olhar, né, de fora para dentro da organização, que é isso que eu quero que vocês façam, né, a gente poderá identificar as características de uma empresa, de uma organização para outra. E eu falo assim com muita segurança, nenhuma é igual. Da matriz para as filiais, vocês vão encontrar diferença, tudo bem? Mas o que determina esse estado, essas diferenças, é que cada uma tem uma cultura, cada uma tem uma política, cada uma tem as suas regras de convivência lá, né? Então, isso está muito atrelado aos gestores, né? Muitas das formas que a gente fala da cultura é o reflexo do próprio gestor, né? Então ele dá lá o seu toque pessoal, né, e acaba influenciando todo um contexto. Inclusive gestores que são mais abertos, mais humanos, né, mais participativos, eles permitem que haja, né, inovações. Agora quem é mais centralizador, empresas mais familiares, né, tende a ser mais fechadinho. O que mais podemos falar assim sobre cultura organizacional? Um sistema de valores compartilhado pelos membros que difere de uma organização para outra. Isso aí é o óbvio. Mas veja que bacana que essa definição fala assim sobre sistema de valores e comportamentos compartilhado. Gente, como que se compartilha? É aí que entra a questão da comunicação empresarial. Como que eu vou hoje mudar a mentalidade da minha organização? Como é que eu vou compartilhar isso com os meus colaboradores? Hoje, lá no canteiro de obra, nós temos que usar EPI, todo mundo vai ter que usar máscara, vai ter que usar capacete, bota e tal. Como que de uma hora para outra você faz com que trabalhadores que até então não se preocupavam com a própria segurança, no momento seguinte você começa a se preocupar com segurança, até porque baixa fiscalização. Então vejam que o processo de comunicação, que é o que nós estamos estudando, que nos interessa, vejo que o nosso maior interesse não é a cultura em si, mas o que nos interessa é a comunicação, como fazer com que essa comunicação tire, né, as ideias da cultura organizacional e promova a ação efetiva das pessoas que estão lá. Esse é o desafio, né? É para isso que nós estamos estudando e tentando pensar aí. Tanto que hoje eu quero falar mais da cultura dentro da organização. Na próxima aula, eu quero ver se a gente conversa sobre, de repente, as estratégias, as formas de intervir, né? E como podemos intervir na realidade, né? O que mais que podemos falar sobre cultura organizacional, né? É um processo de construção de significados por meio da interação social. É o dia a dia que irá construir essa relação, né? Vejam só que a cultura não é num estalar de dedo, não é um simples memorando que irá fazer, é uma simples ato de relatório que irá fazer a mudança na cultura. Nada disso, gente. É o dia a dia, é a convivência. São, em primeiro lugar, os conflitos e a acomodação, que é uma dinâmica estudada na sociologia, né? Conflito e acomodação e assimilação, né? Que irá construir as ideias, né, e os rituais dentro de uma organização. Processo de construção de significado por meio da interação social e a comunicação nesse contexto é primordial e basicamente natural. Bom, a questão é o seguinte: a comunicação pode ser meramente verbal dentro da empresa. Eu fiquei sabendo que veio lá uma determinação do chefe, né? Isso é uma comunicação verbal e nem sempre eficiente. Outras empresas vão usar e-mails, outras empresas irão usar material impresso, cartazes, né? Então tem hoje em dia até grupos de teatro que se apresentam dentro das empresas para dar uma capacitação na CIPA, por exemplo, tem um colega meu que ele é teatrólogo e o trabalho dele é isso aí nas empresas ensinar o povo a se cuidar, né, para não provocar acidentes. Então o que acontece? A forma que você irá comunicar, ela é
natural e diversificada, né? A questão é saber, nós que estudamos comunicação empresarial, quais são os mais eficientes e os talvez não tão eficientes assim, para justamente não ter que usá-los, né? Cultura organizacional é o conjunto de pressuposto básico que um grupo inventou, né? Descobriu ou desenvolveu, na maior parte das vezes desenvolveu, né? Ao aprender como lidar com problemas de adaptação externa e integração interna. Vejam só, a empresa não é uma ilha no mundão, né? Uma empresa, uma organização, ela não é algo pairando no vácuo, né? Pelo contrário, as organizações são como células que estão interagindo com algo maior, que é as cidades, que são os países e o mundo como um todo. Então, eu falo que a parede da empresa é onde permeia o que se deve entrar de fora para dentro e devolver para a sociedade o que está de dentro para fora. Então, essa integração ela vai ser reflexo do que está acontecendo fora da empresa. Vejam hoje essa situação que nós estamos vivendo aí de pandemia, estão falando de lockdown e essas coisas todas, né? É claro que as empresas foram impactadas. Como que as empresas vão se adaptar? Então, não foi da vontade dos donos da empresa ou dos seus gestores ter que tomar uma série de medidas, e sim foi a necessidade, né, do momento que te faz dialogar com o que está lá fora e buscar soluções. E uma vez dentro, pensando no ambiente interno, fazer uma integração, né? Tentar traduzir problemas que vêm lá de fora, traduzir no dia a dia, na realidade internas das empresas, né? Então, que funcionam bem o suficiente para serem considerados válidos e ensinados a novos membros, como uma forma correta de perceber, pensar e sentir em relação a esses problemas. É aquilo que eu falei para vocês. A cultura, ela, como a cultura de toda a sociedade, é uma geração mais antiga passando para uma geração mais nova. Então, existem empresas que estão há muitos anos no mercado, então é uma sucessão de gerações, uma passando ideias, comportamentos e valores de um grupo para outro. É claro que de vez em quando tem algumas rupturas, né? Nós temos algumas rupturas. Os anos 90 mesmo, né? Muitos de vocês eram bem novos ainda. A gente percebeu como o neoliberalismo chegou no Brasil e impactou assim na forma de gerir as empresas. Então, empresas que elas eram de caráter mais de protecionismo dos empregados, começou numa nova visão, assim, por exemplo, de quem não se adapta está fora, né? Então as empresas se tornaram mais dinâmicas, mais competitivas, promoveram uma competição interna, mas isso era resposta para um capitalismo, né? Por uma situação da globalização, por uma questão da redução, né? Das distâncias, das fronteiras. Então as empresas elas têm que se adaptar à mudança dos tempos também. Ela não pode ficar eternamente do mesmo jeito, né? E como a gente fala em ciência, nós temos que considerar duas variáveis primordiais, tempo e espaço, né? Estamos falando de quando? 2020? Estamos falando de onde? Curitiba, Montreal, Tóquio, né? Então aí que tá. As coisas mudam, a cultura muda também. E como que ela muda? É o diálogo entre os funcionários tradicionais, os mais velhinhos, né? Com os novos que estão chegando. Então, nós temos aqui uma importância, sim, é importante falar de cultura organizacional. Ela tem essa estrutura, assim, piramidal, né? Fala assim, então, artefatos, valores compartilhados, suposições comuns, né? Você vê que tem uma série de elementos, né, que vão da base, né, de algo maior, que são essas, que seria o senso comum de todo mundo imagina alguma coisa, né? E isso vai permeando para valores mais compartilhados, e os tais artefatos é basicamente aquele material pesado da empresa que é a sua cultura mesmo, seus valores, suas regras, suas normas, o fazer ou não fazer, né? Então, como fazer. Então, isso fica no topo da pirâmide, mas que está interagindo com aquela base que é algo maior, mais geral, e vejam só vocês, às vezes é de difícil diálogo, né? E daí está o desafio, né, de você integrar a ponta da pirâmide com a grande base lá. Estruturas e processos organizacionais visíveis, ou mais fáceis de visualizar, porém difíceis de decifrar, mas a gente lida com isso. Filosofias, estratégias e objetivos, né, justificativas, compartilhadas e tudo mais. E na base ali, né, crenças inconscientes, percepções, pensamentos, sentimentos, fontes mais profundas de motivo para as ações. Vejam que muitos trabalhadores
eles usam da sua intuição no dia a dia dos departamentos, da organização, aquela coisa toda, né? Mas vocês viram que nesse retângulo apareceu a palavra filosofia, né? Estratégias. Vejam só, gente, a filosofia, eu quero que vocês entendam, não no sentido pejorativo das pessoas que ficam procurando, assim, flutuar no além, não é isso, né? A filosofia, enquanto um sistema, né, com método, para você refletir soluções que às vezes estão além da tua realidade de hoje. O que é o pensamento filosófico? É um pensamento reflexivo. De repente você se dá conta com uma série de coisas que estão acontecendo ao seu redor e você não para pensar, refletir, buscar soluções ou caminhos futuros, né? Então, muitas vezes o pessoal, qual que é o papel do corpo gestor? Vocês que estão estudando aí processos gerenciais, né? Qual que é o papel do pessoal do processo gerencial? É usar tudo que vocês estudam, né, tudo que a gente aprende, tudo que a gente lê, num contexto de tentar buscar soluções, né, de um jeito que às vezes as pessoas assim lá da base da pirâmide da empresa, eles trabalham com um pouco mais de intuição, eles recorrem ao conhecimento do dia a dia deles mesmo. Nós não, nós que nos agarramos com a ciência, a gente precisa de um pouco mais de conhecimento, fundamento, técnica, né, de compreensão. Vocês vão ter dentro da cadeia de estudo de vocês as questões, por exemplo, de gestão de projetos, né, como você atender de modo sistemático os problemas. E isso dialoga com a realidade das organizações, a cultura dessa organização, né? E a comunicação aí tem que ser muito bem pensada. Como irei me comunicar para levar os valores, né, da alta cúpula para a base e como absorver da base certos anseios, certas ideias e trazer para a cúpula. Então, esse diálogo, essa pista de mão dupla, essa via de mão dupla, tem que ser pensada de forma coerente, né? Dito isso, eu lancei para vocês lá no nosso fórum, já está lá, e eu até vou pedir depois para dar uma olhada se está lá mesmo, né? Porque assim, do lado de cá é o cadastro, agora se vai estar lá já é diferente. Vamos ler comigo o seguinte. Após ler o artigo de Marchiori e Vilaça, né, que é os professores lá de Londrina, que já está disponível no estúdio, descreva os elementos que caracterizam a cultura de uma determinada organização. Então, gente, vejam só que vocês trabalham, né, em algum lugar. Vocês ou trabalham ou já trabalharam, né? Então, vocês têm alguma experiência com, no caso,